Olá! Nesse vídeo eu vim falar sobre estratégias de emagrecimento, porque como você deve saber, se for adulta, né, a menos que seja uma criança assistindo, talvez ainda não saiba, mas as pesquisas comprovam que das pessoas com mais de 18 anos, mais de 50% estão acima do peso. Isso no mundo inteiro. Acima do peso não significa ainda em nível de obesidade, que tem vários níveis, mas acima do peso no sentido de que existe cientificamente um volume de gordura corporal considerado adequado. E o que se entende por adequado? Entende-se por adequado aquilo que não traz prejuízo à saúde. Não são outras questões. A ciência médica não chega nesse valor baseada em nenhuma outra questão que não seja manutenção e ou até possibilidade de promoção da saúde de cada pessoa. Por isso é que quando você ouve o seu médico, a sua médica, ou a equipe que te acompanha falar, você está acima do peso ideal, ou às vezes também você está abaixo do peso ideal. Isso é menos comum, mas também acontece. Um número menor de pessoas pode se apresentar em algum momento abaixo do peso considerado ideal. Ideal é a perfeição? Também não. Ideal é só um volume adequado para a manutenção de uma boa condição de saúde. Por quê? Porque todo excesso de gordura é um fator de agravamento da saúde. É um ingrediente, por assim dizer, construtor de inúmeras doenças. Diversas doenças crônicas são construídas a partir do excesso de gordura corporal. E lógico, tempo, mais alguns outros agravantes. Mas esse é um dos ingredientes importantes, é um dos ingredientes bastante considerável. Porque você pode me perguntar, nossa Maria Nilde, então ninguém pode ter nenhuma gordura no corpo, as pessoas têm que ser magérrimas? Não necessariamente. Por isso que eu disse, essa indicação da ciência médica de depender de tal altura, né? Tem aquela continha que você faz e diz, o seu peso ideal é tanto. Eu vou colocar essa fórmula na descrição do vídeo, para que você possa, se tem alguma dúvida, fazer essa conta e entender aí o que a medicina, o que a ciência médica considera ideal. Gostaria de substituir a palavra ideal por adequado, porque ideal remete à perfeição e não tem nada a ver com perfeição, tem a ver com adequação no sentido de até este volume você vai conseguir manter a sua saúde, do bem com a sua saúde, numa boa. Esse volume de gordura no corpo de determinada pessoa não vai trazer agravamento, não vai trazer prejuízo, não vai trazer risco para a sua saúde. É isso o que a ciência médica quer dizer quando ela define que tal volume de gordura corporal é adequado para uma pessoa de determinada altura. Por isso que eu disse, não tem a ver com perfeição. Por que não tem a ver com perfeição? Porque existe uma coisa chamada individualidade biológica, que envolve diversos fatores. Os mais comuns são gênero, idade, questões específicas de saúde, às vezes região onde vive ou onde viveu a maior parte do tempo, porque isso sim afeta, interfere, muda a nossa biologia. Então, a individualidade biológica é algo muito específico e diz respeito a cada indivíduo especificamente. O que significa dizer que, se alguém deseja saber com maior precisão qual é o seu peso ideal, vai precisar fazer uma boa investigação com múltiplos profissionais de diferentes áreas da saúde, do cuidado humano, para chegar o mais próximo disso. Mas isso não é necessário para você manter a sua saúde e muito menos para emagrecer. Então, o que eu disse que eu vim falar hoje de estratégias de emagrecimento. Por quê? Eu ajudo pessoas, então já há bastante tempo o meu trabalho é ajudar pessoas a melhorarem suas vidas nas questões de saúde. Por dizer questões de saúde, envolve, claro, a obesidade, o sobrepeso ou qualquer volume que a pessoa considere que esteja fora do seu peso ideal, desde menos do que ela gostaria ou do que é adequado para a saúde dela, até um pouco mais ou o excesso, a obesidade mórbida, porque também, infelizmente,
hoje em dia é bastante comum. Aliás, muito mais comum do que você imagina, muito mais comum do que eu gostaria. E por estratégia de emagrecimento, popularmente são consideradas muitas ações nem sempre favoráveis à própria pessoa. Uma delas, a que eu acho triste, lamentável, mas eu escuto muito isso, escutava até mais, hoje em dia um pouco menos, eu acho que porque o público que me procura foi mudando de característica, mas especialmente quando eu estava nas academias trabalhando como personal, como treinadora de pessoas, como coordenadora de treinamento, era muito comum as pessoas que estão acima do peso dizerem: a partir de hoje eu fechei a boca, ou a partir de amanhã eu vou fechar a boca, como se literalmente fosse, sei lá, trancar a boca, costurar, não sei, né? Vai no cirurgião e manda costurar a boca. Tô brincando. Mas a pessoa quando a pessoa se refere a vou fechar a boca, está se referindo a reduzir muito a ingesta de alimentos ou tirar uma lista enorme de alimentos da sua ingesta diária, o que é um grande risco. E aqui eu vou dar um exemplo, é muito comum nas garotas mais jovens, inclusive elas compartilham isso na internet, porque acreditam que é bom, porque acreditam que aquilo é benéfico para suas vidas, para sua saúde e para outras pessoas. Então, tudo que a gente acredita que é bom, que a gente entende que me faz bem e que, portanto, se eu compartilhar, eu vou ajudar mais pessoas, como é o que eu estou fazendo aqui agora. Tudo isso que eu trago aqui, as informações, as orientações, as estratégias, toda a informação que eu trago, todo o conhecimento que eu trago, toda a formação, todo o conhecimento que eu compartilho, é porque eu acredito, foi bom para mim ou continua sendo bom, também surtiu resultado em inúmeras alunas e alunos meus, e eu acredito que pode ser bom para outras pessoas, então chego aqui nas redes sociais, no YouTube, em outras redes também, e compartilho aquilo que eu acredito. Assim fazem também as garotas, especialmente as jovens, que fazem adesão a dietas extremamente restritivas. Como, vou dar um exemplo bem tosco, mas que existe, de repente elas passam, por acreditarem que estão acima do peso, elas passam a comer, sei lá, 2 folhas de alface e um ovo por dia, uma fatia de pão e 2 fatias de tomate por dia. Isso é comum, isso acontece, especialmente nas garotas mais jovens. E, infelizmente, lamentavelmente, esse tipo de prática pode até levar uma pessoa a óbito. Se não houver alguém na família que perceba, que tome ciência daquilo e que ajude a pessoa a sair daquela situação, ela pode sim chegar a óbito. Prática de restrição de alimentos sem acompanhamento profissional é muito perigosa, especialmente quando a pessoa do nada resolve entrar numa dieta extremamente rígida porque decidiu emagrecer e resolver aquilo da noite para o dia. É muito comum acontecer com pessoas de todas as idades isso. A pessoa, na hora que cai a ficha, na hora que ela se dá conta e acha que pode resolver aquilo imediatamente, num passe de mágica. E aí faz esse tipo de adesão, que são muito perigosas. Uma outra que também carrega consigo um certo perigo é a prática de exercícios físicos intenso diariamente por longo período. Essa é uma prática também muito comum de alguém que de repente se descobre acima do peso, em algum nível de obesidade. Às vezes a pessoa já está há bastante tempo, mas num belo dia ela resolve olhar para aquela situação, olhar para aquilo. E ela quer resolver, porque aquilo, uma vez que ela olhou, a incomoda demais. Eu já vi muitas pessoas, já chegou até mim, pessoas desesperadas, achando que podem resolver aquilo rapidamente, e aí às vezes querem vir para a academia, querem ficar na academia 2, 3, 4 horas e às vezes até mais, diariamente, 7 dias por semana, se assim o estabelecimento funcionar, treinando incansavelmente. Junto com isso, é comum também fazer dieta restritiva, mas para uma pessoa sedentária de longo prazo, às vezes até da vida toda, e nós, professores, a ciência considera que a partir de 10 anos já é como se fosse a vida toda para o corpo, para aquela biologia. De repente, a pessoa resolve começar a prática de exercício físico intensa, diária e por longo período.
Isso também é extremamente grave, perigoso para a saúde, inclusive porque muitas vezes essa pessoa já está carregando alguma doença crônica. Muitas vezes tem conhecimento, mas não dá a importância devida, outras vezes nem mesmo tem conhecimento. Inclusive é em razão disso que, vez ou outra, você e eu recebemos notícia de que alguém faleceu enquanto jogava futebol, no estádio, numa quadra, enquanto praticava alguma arte marcial, enquanto estava praticando alguma corrida, ou às vezes até nas academias. Não é muito noticiado, não é um número grande de pessoas, mas acontece. E geralmente esses casos acontecem com pessoas que não sabem que estão com alguma doença grave, ou que tiveram um diagnóstico, mas não entenderam a devida importância, e aí decidem treinar ou praticar algum tipo de esporte ou atividade física, qualquer que seja. Por atividade física aqui, eu tô falando de atividades intensas, ainda que sejam extremamente técnicas ou não, mas que sejam muito intensas. Então, aquela pessoa não está preparada e pode ter sérios problemas, inclusive chegar a óbito. Péssima alternativa também para emagrecimento. Desta maneira, tá? Não que a prática de exercício físico seja péssima. É uma boa prática, sim, para auxiliar no emagrecimento, desde que seja aplicada, praticada da maneira adequada para cada pessoa, individualmente. Individualidade biológica, de novo, isso precisa ser levado em consideração. A terceira prática, também muito comum e muito antiga, mas que vem se fortalecendo ao longo dos anos, é essa aqui. Não sei se você conhece esse livro, ele é muito antigo, muito, não lembro, talvez ele tenha mais de 50 anos que foi escrito pela primeira vez, publicado. Com certeza mais de 50 anos que foi escrito ele tem, mas que foi publicado pela primeira vez, acredito que tenha mais de 50 anos sim. Eu consegui esse de presente de uma aluna há muitos anos, mais de 10 anos, uns 15 anos, porque uma senhora de mais de 60 anos, havia aderido a essa dieta. Dieta revolucionária do Dr. Atkins. Era revolucionária na época em que ele escreveu e depois publicou esse livro. Deixou de ser revolucionária, mas muitas pessoas readequaram, reviram, como que eu posso dizer, revisaram ou reescreveram de alguma outra maneira, o que nada mais é de uma dieta rica em proteínas de origem animal. Nessa dieta, ou nas dietas que se originaram a partir dela, que é a mais antiga, foi a primeira criada que se tem na história, mas muitas outras pessoas recriaram com alguma diferença, pequenas diferenças. Nada mais é do que tá liberado toda e qualquer proteína de origem animal e livre, quantidade, não há nenhum controle, nem de quantidade, nem de qualidade, nem do tipo, nem de nada. Proteína animal totalmente liberada. A dieta revolucionária do Dr. Atkins tem essa característica. Eu, particularmente, também considero-a muito perigosa para a saúde. Não que ela vá causar óbito imediatamente, ou da forma como eu expliquei as outras duas, mas ela com certeza tem um grande potencial para a construção de doenças crônicas a longo prazo. Isso porque, como eu já tenho dito em quase todos os vídeos, eu insisto muito nesse ponto, que é: o corpo humano tem um gasto energético muito alto para administrar os alimentos. Isso é real. E no caso das proteínas animais, essa demanda energética aumenta consideravelmente. Muito, o número, eu não vou nem colocar número aqui, mas o valor que o nosso corpo gasta para digerir, para administrar as proteínas animais é infinitamente maior do que para administrar os alimentos vegetais, orgânicos e frescos. Nem se compara. Fora a sobra de resíduos, fora a dificuldade para excretar tudo aquilo, fora que as proteínas animais, há muitos anos, elas são manipuladas para durabilidade. Produtos que estragariam em 1 ou 2 dias, putrefariam, se tornariam podres, duram meses e até anos. Então é claro que aquilo, não só a própria proteína, que por si só já carrega essa dificuldade, mas tudo que compõe de produtos para conservação causam ainda maior dificuldade para o nosso corpo. Então também não considero uma boa alternativa, muito pelo contrário.
A proteína animal, sim, pode ser um bom alimento, mas a depender da quantidade, individualidade da pessoa e também do momento em que ela é ingerida, quantidade diária e por aí vai. Precisa de profissional para avaliar você e definir qual é a quantidade adequada. Também não considero essa uma boa alternativa. Mas eu não vim só dizer o que não é bom. Eu trouxe uma alternativa que eu considero excelente e considero que ela é excelente para toda e qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer gênero, em qualquer condição de saúde, de boa saúde ou até mesmo que já esteja enfrentando alguma doença. Independente se é criança, se é idoso, se é pessoa convalescendo, se é pessoa saudável que quer alta performance, eu considero essa alternativa boa, excelente para toda pessoa. E qual é essa alternativa? Do meu ponto de vista, a melhor alternativa para você começar com segurança um processo de emagrecimento que vai ser efetivo na sua vida é incluir a ingesta de alimentos mais nutritivos na sua vida diariamente. Então você vai me perguntar, nossa Maria, você quer que eu coma ainda mais? Porque a pessoa que está acima do peso, geralmente, ela já sabe que é comum comer um pouco mais do que as demais, né? As que estão no peso ideal. Então ela me pergunta, você quer que eu coma ainda mais? Assim eu vou engordar muito mais. E não é verdade. Quando você adere a alimentos mais nutritivos, você começa a fortalecer o seu corpo fisicamente, fortalecer as suas emoções, ou seja, você se fortalece emocionalmente, você se fortalece mentalmente e você se fortalece de uma maneira completa, integral. Ao ingerir alimentos mais nutritivos realmente, e eu entendo por nutritivo alimentos naturais, frescos e de preferência orgânicos. Esses são os alimentos que eu estou considerando como os mais nutritivos. Vou repetir: naturais, frescos e preferencialmente orgânicos. Se você não tem esses 3 itens, eu não tenho acesso. Procura o melhor que você tiver. Não tem orgânico, mas tem o naturais e fresco. Todo mundo tem em algum nível acesso a alimentos naturais e frescos. Orgânicos podem ser mais difíceis? Podem. Tudo bem, escolha aqueles que você tem. Aí onde você mora, no seu universo, no seu mundo, escolha o melhor que você tem acesso. Mas os naturais e fresco são muito melhores que os demais, se orgânicos, ainda melhores. O que acontece? Alguns itens vão agregando mais qualidade àquele alimento. Então, precisa ser orgânico? Se for, um tanto melhor. Então é isso. A informação que eu te trouxe hoje é basicamente essa. Se você deseja começar a emagrecer, se você precisa, se você quer entrar num processo de emagrecimento seguro, sem acarretar nenhum risco para a sua saúde, comece primeiro a incluir alimentos mais nutritivos, os frescos, naturais e orgânicos na sua ingesta diária, e com isso você vai fortalecer o seu sistema emocional, a sua mente, o seu sistema neurológico, o seu corpo fisicamente, e aí, com o passar do tempo, tudo isso vai trazer para você mais força física, mais capacidade de administrar melhor as suas emoções, mais capacidade mental de raciocínio, de discernimento e, portanto, de fazer melhores escolhas. E o que são melhores escolhas? Uma vez que tudo em você está funcionando melhor, de repente você vai ter consciência de que, puxa, a partir de agora eu posso fazer exercício físico, eu já não me sinto mais tão cansada. Então eu vou aderir pelo menos a uma caminhada 3 vezes por semana, ou 4, ou quantas você puder. Também você começa a pensar nas suas escolhas alimentares. Como o seu corpo está melhor nutrido, você já está se acostumando a alimentos mais saudáveis e mais nutritivos, você começa também a abdicar daqueles que não te fazem bem. De repente você olha para um alimento e fala, não quero mais isso, nem gosto tanto, agora que eu me dei conta de que não gosto tanto de tal alimento. Isso é real, isso começa a acontecer porque o seu corpo inteiro, você inteiro, está funcionando melhor, desde o seu sistema neurológico, seu cérebro, a sua mente, até as suas emoções e, claro, fisicamente.
Então, toda essa melhora que vai acontecendo desencadeia uma série de ações que você mesmo vai começar a tomar, você mesma vai começar a tomar a seu favor e naturalmente, só por ter incluso na sua ingesta diária alimentos mais nutritivos e que, por serem mais nutritivos, saudáveis, naturais, frescos e se orgânicos, claro que favorecem também o processo de administração pelo seu corpo. Logo, a demanda energética também é menor. Por isso, sobra mais energia para o seu corpo, para você viver e fazer tudo o que você precisa para ter uma vida boa, uma vida melhor. Tudo isso anda junto. Nada anda separado. Então, uma ação que parece que vai fazer você ganhar ainda mais gordura, aumentar ainda mais o seu peso, é o contrário. Porque ela vai te levar com o tempo a escolher melhor em várias áreas da sua vida e vai tornando o processo de emagrecimento uma coisa natural, sem aumentar o seu sofrimento, sem entristecer, sem trazer mais frustrações para a sua vida. Essa é a minha dica de hoje. E se você... Dica não. Essa é uma informação consistente e segura e útil para a sua vida, pelo menos de acordo com o meu conhecimento, com o meu ponto de vista. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com alguém que você acredita que vai se beneficiar dele e inscreva-se no canal, porque assim você receberá notificações das próximas publicações. E como você sabe também, o YouTube e este canal sobrevivem de likes, curtidas e compartilhamentos. Então, por favor, faça isso, que será bom para o meu canal e para o YouTube. Obrigada por ter assistido até o fim e eu te aguardo no próximo vídeo.